Você já deve ter estudado que, com o passar dos anos, a sociedade mudou o jeito que ela se relaciona com o cosmos. Cada nova descoberta marcava uma nova interpretação do universo. Mas você já se perguntou como isso acontecia em culturas diferentes das que estamos acostumados a estudar? E é exatamente isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Naman Lobosco e hoje a gente vai estudar um pouco da história de como os povos africanos se relacionavam com o cosmos. Para isso, vamos entender um pouco sobre sua epistemologia e como isso pode estar inserido no ensino de ciências do Brasil atualmente. Mas antes da gente partir para essa história, a gente precisa pensar um pouco sobre qual é a necessidade de se estudar e se ensinar essas narrativas. Para isso, eu vou apresentar agora um pouco do que está previsto na Lei 10.639 de 2003. Como vocês podem ver, essa lei nos diz que nos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, oficiais e particulares, é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático deve incluir a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil. Pois provavelmente você já estudou na escola assuntos como escravidão, fome na África e outros conteúdos pejorativos relacionados ao povo negro e africano. Então, eu trago esse vídeo com uma nova visão, colocando o povo negro e africano como um papel central da sua própria narrativa. E ainda, provavelmente você deve ter estudado esses conteúdos em disciplinas como História ou Geografia. Mas aqui, o meu intuito é mostrar que, ainda em disciplinas como Física ou Ciências, a gente consegue sim explorar histórias africanas como papel central e motivador. Um outro adendo importante ainda que faço antes de iniciar com a história é que eu planejei esse vídeo para que sirva tanto para professores da educação básica que pretendem levar esse conteúdo para suas salas de aula, quanto para alunos que podem, a partir desse vídeo, se motivar a estudar diferentes conteúdos do que estão acostumados. Então, de início, nós precisamos entender como que é o pensamento africano. Para isso, eu vou trazer um pouco sobre a epistemologia africana. Mas antes de falar sobre epistemologia africana, a gente precisa entender o que é epistemologia. A epistemologia é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento humano, sua natureza, origem, validade, limites e possibilidades. Em outras palavras, a epistemologia é a disciplina que investiga as questões relacionadas ao conhecimento, como ele é adquirido, como ele é justificado e em que ele se baseia e como é aplicado. Então, para justificar como os povos africanos se relacionavam com o cosmos, nós precisamos entender como eles pensavam a ciência. Para isso, a epistemologia africana é tão importante. A perspectiva africana sobre a produção de conhecimento valoriza a experiência coletiva e a sabedoria transmitida oralmente de geração em geração como formas legítimas de conhecimento. Ou seja, isso enfatiza a importância da comunidade e das relações sociais na produção de conhecimento, ao invés do individualismo e da objetividade valorizados pela epistemologia ocidental. Ela ainda enfatiza a conexão entre o conhecimento e o meio ambiente, reconhecendo a importância do conhecimento ecológico local e da relação com a Terra e outros seres vivos para a produção e transmissão de conhecimento. Além disso, a epistemologia africana também mostra que é muito importante a interconexão entre diferentes áreas do conhecimento, destacando a inseparabilidade entre religião, política, moralidade e outras áreas do conhecimento. De acordo com essa perspectiva, mitos e ritos são formas muito importantes de se transmitir conhecimento e sabedoria através das gerações.
Os mitos africanos são muitas vezes utilizados para explicar fenômenos naturais, dar sentido à vida e à morte e transmitir valores morais e éticos. Eles podem ser vistos como histórias sagradas que contêm lições importantes para a vida humana. Os mitos também são valorizados como formas de preservar a cultura e a identidade africana. Os ritos são cerimônias que envolvem práticas como dança, música, oração e sacrifício. Eles são realizados em muitas ocasiões, desde o nascimento e a puberdade até o casamento e a morte. Eles são considerados formas muito importantes de se conectar com o divino, com a natureza e com a comunidade. Eles podem ser vistos como formas de transmissão de conhecimento e sabedoria, bem como formas de promover a coesão social e a harmonia com o meio ambiente. Em relação à epistemologia ocidental, aquela que a gente está acostumado no nosso dia a dia, a perspectiva africana muitas vezes critica a ênfase excessiva na objetividade e na neutralidade, argumentando que essas características são muitas vezes usadas para legitimar o poder e a dominação. A epistemologia africana também questiona a noção de que o conhecimento ocidental é universal e superior a outras formas de conhecimento, argumentando que essa visão ignora a diversidade e complexidade dos sistemas de conhecimento em diferentes culturas. Resumindo o que eu apresentei aqui sobre a produção de conhecimento na visão africana, nós temos 4 pontos principais e super importantes de se ter em mente. Primeiro, ela valoriza a experiência coletiva e a sabedoria transmitida oralmente de geração em geração. Segundo, ela enfatiza a conexão entre o conhecimento e o meio ambiente, reconhecendo a importância da relação com a Terra e outros seres vivos para a produção e transmissão de conhecimento. Terceiro, ela enfatiza a importância da interconexão entre diferentes áreas do conhecimento. E por fim, ela utiliza os mitos e os ritos na produção do próprio conhecimento. Ou seja, ela é muito pautada na experiência, na visualização, na relação direta com a natureza. Ela é transmitida através de gerações e a sua relação com o místico é muito presente na produção de conhecimento. Esse talvez seja a maior diferença da epistemologia ocidental utilizada nos dias de hoje, pois na nossa visão de epistemologia atual, é muito importante que, para um conhecimento ser desenvolvido, ele possa ser replicado e principalmente que ele não dependa de crenças. O conhecimento deve existir por si só, porém, a gente pode perceber que o pensamento africano não é tão trivial. Mas será que ainda existe a epistemologia africana como era no início? Segundo diversos pesquisadores da área, devem existir pouquíssimos compartimentos da cultura tradicional totalmente intocado por influências estrangeiras e completamente inconscientes da existência e do caráter geral de culturas estrangeiras, sejam elas europeias, orientais, americanas ou indianas. Porém, nesse vídeo, deveremos salientar qual era o pensamento africano originário para entendermos como foi construída a ciência nesse continente. Para falar da astronomia dos povos africanos originários, eu trouxe aqui 4 povos para estudarmos juntos. Mas antes disso, vamos olhar como era a distribuição dos povos africanos. Podemos ver nesse mapa que o sul da África era basicamente predominante do povo Bantu. O povo Bantu tinha diversas ramificações dentro de si, porém, todas as tribos que o compunham tinham sua relação principalmente através da sua língua. E se compararmos esse mapa com o próximo, que é o das rotas de escravidão da África para a América do Sul, se olharmos as rotas laranja e rosa, podemos ver que muitos escravizados vieram para o Brasil das áreas Bantu. Isso se devia pois nela estavam localizados regiões que hoje conhecemos como Angola e Moçambique, 2 países que foram colônias de Portugal, assim como o Brasil. Eu vou trazer então a cosmologia de 2 povos Bantu. O primeiro deles era o povo que vivia no Congo, os Bantu Congo.
Para os Bantu-Congo, o universo resulta de um evento anterior ao que a cosmologia moderna e contemporânea chama de Big Bang. Nessa articulação do mundo existe uma intervenção divina. Isso trata-se de um processo expansivo que também leva, via arrefecimento, à formação de satélites e planetas. A Terra, ela seria o ponto inicial no nosso sistema planetário. O universo Bantu é então mapeado a partir de 3 camadas, como a gente pode ver na foto presente. Os planetas na região central, marcados pela letra A, seriam os planetas que respiram, ou os Inza-Yakunzu, os planetas vivos, expressando vitalicidade, o verdor, como a Terra, que seria o planeta mais velho de todos e que ocuparia o centro do universo. Esses planetas completam os 4 estágios do cosmograma Congo. A Terra não apenas oferece a vida, mas é o único planeta que pode sustentá-la. Na camada B estão os planetas sem vida, ou os Nzayavemba, como por exemplo a Lua e Marte, sendo esse a esposa da Lua. Eles seriam planetas sem vida ainda, desnudos, secos ou cobertos de pó. Não há plantas, animais e nem seres humanos. E eles deverão, se deixados sozinhos, completar os 4 ciclos do cosmograma para virem a gerar vida. Na camada C estariam os planetas quentes, ou Nzayambelele, planetas ardentes ainda em fusão e amorfos. Ou seja, podemos ver uma clara relação com o sistema geocêntrico, abandonado há tanto tempo na nossa epistemologia ocidental. Assim, podemos ver que a experiência prática também era muito importante para esse povo, pois os mesmos descreviam os corpos celestes de maneira muito precisa. Similar a isso, temos o povo Bantu-Tabua. Nessa imagem, podemos ver uma cesta característica do povo Bantu-Tabua. Ela pode parecer simples a uma primeira vista, mas ela esconde uma maneira de enxergar e visualizar o cosmos muito característica do seu povo. Na sua simplicidade complexa, o universo Tabua é todo representado na forma de uma cesta com tampa. Para os Tabua, a tampa da cesta é a superfície terrestre. As pernas são os pontos cardeais e a alça da cesta refere-se à Via Láctea. Os detalhes triangulares ao longo da cesta representam o nascer da Lua, ligados, portanto, às fases da Lua. O interior da cesta é associado à morada de Kibawa, um poderoso espírito da Terra que, de acordo com os tabuas, emanou com força na região no final do século XIX. Essas ideias novamente reforçam como a tradição e a religiosidade estão marcadas na cosmologia de muitos povos africanos. As esculturas que dão forma aos antepassados Tabua têm padrões de escarificação que também se referem ao surgimento da lua nova e das fases lunares. As ideias sobre a dualidade e a complementariedade estão sempre presentes. O masculino e o feminino, o nascimento e a morte, o eixo leste e o oeste do universo, o caminho dos espíritos sobre a terra e o céu e a divisão do céu pela Via Láctea. Outro povo que podemos estudar um pouco de sua cosmologia são os Yorubá. Se olharmos para o mapa, podemos ver que o povo Yorubá é predominante de origem nigeriana, e assim sendo, comparando com o mapa das rotas de escravidão, também tiveram muitos escravizados vindo para o Brasil. De origem milenar, os povos Yorubá que foram sequestrados e trazidos ao Brasil fazem parte da última leva de escravizados que desembarcaram na Bahia, no século XVIII e XIX. De acordo com a oralidade, Ilé-Ifé, cidades sagradas dos Yorubás, é a cidade onde o mundo se origina. Em algumas narrativas, o início de tudo começa com Oduduwa, o ancestral de todos os povos que, encaminhado por Olodumaré, teve a missão de ajudar na construção do mundo. O Império de Oió, um dos mais importantes na história, surgiu no final do século XV, mas acabou sendo devastado no final do século XVIII. No início do século XX, a região denominada Yorubalândia, lar de vários povos, foi colonizada pelos britânicos e desde então as relações coloniais perpassam as formas em que os sistemas de conhecimento com base no ser, saber e poder se estruturam na região. Na cosmologia iorubá, o mundo está dividido em 2 hemisférios distintos que se complementam para formar a cabaça da existência.
São eles Orun, que significa o céu ou mundos invisíveis, e Aie, a Terra, os mundos visíveis. A ancestralidade atravessa a cosmologia iorubá, estipulando questões sociais, políticas, artísticas, econômicas e simbólicas que determinam relações de poder com base na senioridade. Pontos cardeais e objetos celestes fazem parte dos ritos iorubanos. Na figura que está na tela, a gente pode ver um sacerdote de Ifá que manipula os segredos do universo iorubano por meio de uma das tecnologias ancestrais usadas até hoje entre esses povos, seja no continente africano ou na diáspora. Na perspectiva iorubana, a Terra é redonda e a tábua do jogo de Ifá, manipulada pelo sacerdote, reflete isso. A tábua é composta por 4 extremos ligados aos pontos cardeais, também conhecidos como os 4 pontos do universo, em que diferentes divindades o comandam. O leste, que seria Ilá-Orun, o nascimento do sol ou Exu, o oeste, Yuan-Orun, que é o pôr do sol, relacionado com Xangô, o norte, Igun-Ketá, o volver-se da terra para a direita, relacionado a Ogum, e o sul, Igun-Keriaiá, o quarto canto do mundo, relacionado com Obatalá. Aqui podemos ver a presença da religião na ciência. Através de experiências reais no mundo físico, a religião de Ifá associa os 4 pontos cardeais a diferentes divindades da religião de Ifá, os orixás. Na figura da direita, a gente pode ver novamente a representação cosmológica, só que agora em uma obra de arte, em que o masculino, a parte superior ou Orun, e o feminino, a parte inferior ou Aie, se complementam para explicar as relações do universo. Essa figura sumariza a cosmologia iorubana. Cabe destacar que não há na cultura iorubá uma explicação direta sobre como o Sol, a Lua e as estrelas se formaram. Olodumaré exerce papel fundamental na criação do dia e da noite. As estrelas são filhas da Lua. Podemos ver que o movimento do Sol é o ponto de referência para se determinar as direções básicas, norte, sul, leste e oeste, sendo que leste e oeste são as mais fundamentais. Elas dividem o dia em 4 fases: manhã, tarde, anoitecer e noite. Estes pontos cardeais estão também associados aos 4 dias da semana iorubá. O primeiro dia, o José, ou Obatalá, é dedicado à divindade da criatividade. O segundo, o Joaiô, ou Orunmila, é dedicado à divindade da adivinhação. O terceiro dia, o Jó-Ogum, é devotado ao ferro, e o quarto dia, dedicado a Sangô. Ainda que o calendário contemporâneo de 7 dias seja colocado em ação paralelamente ao calendário tradicional, os povos de Iorubá também estabelecem o mês por meio dos ciclos da Lua, a partir das 2 aparições consecutivas do nosso satélite natural. O mês tem, então, pelo menos 28 dias, e o ano entre 12 e 13 meses. O número 16 é uma base numérica fundamental na cultura iorubá, construída a partir da ideia de que há 4 dias na semana, sendo que cada 4 delas formam o mês. O último povo que quero apresentar são os Akan. O povo Akan são um grupo étnico que tem origem em Gana e na Costa do Marfim, onde do século XV ao XIX dominaram a mineração e o comércio de ouro na região. Porém, provavelmente seu maior legado são os Adinkra. Os Adinkra são um conjunto de ideogramas estampados principalmente em tecidos e esculpidos em peças de madeira e ferro como se fossem carimbos. Essa imagem que vocês estão vendo na tela são um exemplo dos símbolos Adinkra. Isso são carimbos, onde os símbolos podem ser usados para estampar esses materiais. Porém, sua profundidade é muito maior do que apenas simples carimbos. Esses símbolos são verdadeiras articulações da semiótica. No geral, são associados a fatos históricos ou ausentes da flora e da fauna, humanos e não humanos. Os Adinkra, eles funcionam assim como códigos de valores éticos e filosóficos com inúmeras e profundas camadas de interpretação. Os símbolos Adinkra do povo Akan
perpassam a história até os dias de hoje. Um grande exemplo são os símbolos que estão nos portões das casas do Ocidente atual. Se pararmos para analisar, muitos dos portões das casas que vemos nas ruas nos dias de hoje possuem padrões que estão estritamente relacionados aos símbolos Adinkra. Estes símbolos estão muito utilizados na transmissão de conhecimento não verbal. Através deles, o povo Akan contava histórias em vestimentas e em decorações apenas com seus desenhos. Atualmente existem cerca de 100 símbolos Adinkras descobertos. Como nos povos anteriores, a criação dos símbolos Adinkra está totalmente relacionado com a experiência prática no mundo real que o povo possuía. Então, podemos ver que existem símbolos Adinkras baseados em animais, no corpo humano, em formas abstratas, na vida vegetal e também em corpos celestiais. E é isso que eu quero apresentar para vocês agora. Aqui estão alguns símbolos Adinkras que representam corpos celestiais, e através deles podemos ter uma noção de como esse povo se relacionava com a sua cosmologia. O símbolo à esquerda se chama Osran, e ele representa que a Lua não tem pressa para dar a volta em torno do nosso mundo. Ele é o símbolo da virtude, da utilidade e da necessidade de paciência. O símbolo do meio é o Osran Nensroma, ou seja, a Lua e a Estrela. A Estrela do Norte ama Seu significado é que a Estrela do Norte ama profundamente o casamento. Ela está sempre no céu, esperando a volta da Lua, seu marido. Esse é o símbolo da fidelidade, do amor, da harmonia, do carinho, da lealdade, da benevolência e da essência feminina da vida. O símbolo da direita, Ensroma, é a filha do céu, que representa a cria do Ser Supremo. Dependo dele e não de mim mesma, minha luz é o reflexo da dele. É o símbolo da fé, da lealdade e da honra de servir ao Ser Supremo. Outro símbolo pautado na mesma ideia é o Asase Yeduru, que significa que a terra é mais pesada que o mar. Ele é o símbolo da orientação e da proteção divina e da sacralidade da Mãe Terra. O último símbolo baseado na cosmologia Akan é o Sesa Wosuban, que significa mude ou transforme seu caráter. Ele é o símbolo da transformação da vida. Esse símbolo combina dois Adinkras separados: a estrela da manhã, que significa um novo começo para o dia. Essa estrela aparece dentro da roda, a qual representa o movimento independente. Assim, o símbolo fala da dialética na dinâmica da vida, entre a influência dos fenômenos da natureza e os fabricados ou provocados pelos seres humanos, entre o destino e o livre-arbítrio. Podemos ver através dos Adinkras a real transmissão de conhecimento através das gerações. Os símbolos foram criados com significados próprios para que, através da junção de diversos símbolos, pudesse se transmitir uma ideia de conhecimento. Através das descrições também por mim apresentadas, pode ser clara a evidência dos mitos presentes na cultura. E através da cultura desse povo, eu proponho uma atividade que pode ser feita em sala de aula ou por alunos da educação básica que estejam assistindo esse vídeo. A proposta de atividade ela consiste de duas etapas. A primeira é que, assim como os povos, iremos criar o nosso próprio pigmento. Para fazer o próprio pigmento, é preciso apenas de um frasco com tampa, 100 ml de água e 100 ml de cola branca. Diversos tons terrosos podem ser criados. Por exemplo, utilizando o pó de café podemos fazer a tinta marrom escuro, utilizando açafrão temos a tinta amarelo forte, o urucum possui um tom alaranjado, o curry uma tinta amarela e a terra pode ser feita diversos tons de ocre, bege e terracota. Se for utilizar terra para criar o pigmento, lembre de peneirá-la. Seu preparo é muito simples. Coloque no frasco 100 ml de cola branca, em outro recipiente misture o pigmento e a água e depois misture os dois com a cola. Tampe e guarde o frasco até o uso. A segunda parte da atividade consiste em os alunos fazerem seus próprios símbolos Adinkra. Para isso, precisamos de um pedaço de EVA, de preferência de cor clara, cola para EVA, tesoura,
uma tampa de refrigerante e a tinta que você produziu. Assim como a tinta, seu procedimento é muito básico. O estudante deve desenhar o símbolo adinkra em um pedaço de EVA. Isso pode ser feito à mão livre ou através de um decalque do símbolo impresso em papel e transferido com lápis para o EVA. Depois de desenhar o símbolo no EVA, o aluno deverá recortá-lo e colá-lo em outro pedaço de EVA que não tenha sido recortado, e após isso, colar a tampinha da garrafa de costas no pedaço de EVA que não foi cortado para facilitar a utilização do carimbo. Aqui eu trago uma imagem que sintetiza como ficará o seu carimbo. A parte de baixo é o símbolo adinkra que foi recortado em um pedaço de EVA e colado em um pedaço de EVA inteiro. Nas costas do pedaço de EVA inteiro, devemos colocar a tampinha de garrafa para ser de fácil manuseio. A atividade, então, consiste do aluno criar 5 símbolos adinkra para que ele possa representar sua ideia de universo através dos desenhos. O aluno deve tentar ser criativo, fugir dos padrões já vistos e tentar criar símbolos totalmente novos. Assim como o Zakan, temos o intuito com essa atividade de fomentar a transferência de conhecimento e de visões epistêmicas através da arte. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar as referências utilizadas para ele. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. E um forte abraço a todos.